Boa noite, irmãos. Graça e paz. É sempre bênção estar com vocês, sempre bênção poder compartilhar um pouco da palavra, e ainda mais numa data tão especial, né, como o aniversário de 11 anos. Muita coisa, né? Já somos uma adolescente. Coisa boa. Mas uma adolescente que produz e reproduz. Isso é bênção. Graças a Deus por isso. E é tempo de festa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Lembrando que nós estamos trabalhando uma igreja intencional, né? Uma igreja que caminha no reino. Nós vamos ler aqui do verso 14 ao verso 22. O texto diz, eu vou ler na NVT. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Diz mais o verso 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, pedindo que Ele fale conosco nessa noite. Peça aí que o Espírito Santo fale com você, que você possa aprender um pouco mais da palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela oportunidade de aprender do Senhor, de ouvir Tua voz. Obrigado pela graça e pela honra, Senhor, de estar diante de Ti. Muda, Deus, a nossa realidade, muda o nosso coração, muda, Senhor amado, aquilo que precisa ser mudado. Leva-nos a entender a Tua voz, a entender aquilo que o Senhor quer de nós. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma vida um pouco complicada. O que acontece? Nós vivemos uma vida focada na dinâmica da aprovação. Querendo ou não, o que nós mais queremos é ser aprovado pelas pessoas. Só que isso tem um certo custo. A gente vai querendo formatar a nossa família para ver se de alguma maneira a gente é aprovado. A gente vai querendo formatar a nossa vida, é por isso que o Instagram é o maior causador de ansiedade que a gente tem. Porque o Instagram é onde a vida perfeita acontece. Onde o amigo está fazendo exercício, onde ele posta... Ele nunca caminha, mas o dia que ele caminha, ele coloca que está caminhando. E aí a gente, sedentário, está morrendo porque não dá conta de caminhar, mas vê o danado do amigo caminhando. Né? Tá todo mundo desesperado. O Instagram é um lugar onde todo mundo faz. E outra coisa, o Instagram tem muitos filtros para mostrar uma irrealidade. Porque a gente está buscando aprovação, a gente está buscando os likes, o joinha, os parabéns. Uau, como você está bem! Uau, como você está bem sucedido! E essa é a realidade nossa. Isso faz com que a gente vai caminhando por trilhas muito complicadas e vai tomando caminhos muito complicados. Só para vocês terem noção, antigamente era muito comum pessoas terminarem o ensino médio e se engajarem no trabalho. Só para vocês terem noção de uma coisa muito grave. Deixa eu perguntar para vocês, o que vale mais na sua concepção? Dinheiro ou família? O que vale mais? Dinheiro ou família? Você vai me responder família. Mas deixa eu te perguntar. Se a sua filha de 16 anos chegar para você e falar, pai, quero casar. O que você vai dizer? Primeiro, estudo. Você primeiro precisa estudar. Você primeiro precisa fazer a sua faculdade. Uau! Mas a gente não falou que a família é a melhor coisa? É que a gente está buscando aprovação. Hoje, a mulher empoderada é uma mulher que trabalha fora, uma mulher que tem todo um processo de sucesso. E a gente vai trilhando caminhos complicados. Ontem eu estava conversando com as irmãs falando sobre como nós não temos tempo mais. E não se engane, esse problema não é só na capital. O povo da roça não tem tempo. Afinal, a internet está na roça. Eu não conheço hoje uma roça sem internet. A vida corrida é complicada. E sabe qual é o problema disso? Que, via de regra, a gente toma um caminho complicado e não chega a lugar nenhum. Como um ponto assim, a gente está querendo se superar o tempo todo, buscando uma aprovação o tempo todo, buscando ser feliz, buscando estar bem, buscando se sentir bem. E o reino, onde fica? E a dinâmica pela qual eu fui criado, onde fica?
Porque nesse desespero, nessa busca por aprovação, o mundo irreal começa a acontecer na nossa vida. A gente começa a dizer o que a gente não é. E aí, sabe o que faz? A gente começa a usar máscara. Todo mundo é mascarado, ninguém tem problema, tá tudo muito bem. A gente pega a máscara do dia e diz, como é que vai ser hoje? Que máscara eu vou usar? Que dinâmica vai acontecer? Irmãos, o processo está tão complexo hoje, e a gente está tão corrido, e a gente está tão desligado um do outro, que para ligar, você tem que perguntar se pode ligar. É ou não é? Posso te ligar? Pode te ligar. Como assim pode me ligar? Vocês entendem como a gente está distante? Porque ligar sem avisar é incômodo. Uau, nós estamos totalmente perdidos e desconectados. Agora, o evangelho só acontece na conexão com gente. Uma igreja intencional só vai ser intencional a partir do momento que ela se conectar. Porque não se engane, nós podemos ser uma igreja irrelevante no lugar que nós estamos. E meus irmãos, isso é grave, isso é seríssimo. A carta de Apocalipse, na verdade, o livro de Apocalipse, ele tem algo interessante aqui. Porque esse livro ele foi escrito de uma maneira muito, muito dinâmica e muito interessante, porque quando Jesus escreve essa carta por meio do apóstolo João está num lugar bem longe. João está numa ilha, preso, exilado, numa ilha chamada Patmos. E aí as coisas começam a ser interessantes, porque essa ilha que fica no meio do nada, isolada, estava lá. Só que ali, nesse isolamento, Deus dá uma carta para 7 igrejas. Sabe que quando a gente olha geograficamente, isso é muito estratégico. Parece que esse homem está no púlpito pregando para 7 igrejas. Olha só onde as igrejas estão, igrejas da Ásia. A sensação que eu tenho quando eu olho geograficamente é como se Deus tivesse levado João para um púlpito. E ele escreve agora dizendo, fale à igreja. E ele fala 7 igrejas, podia ser a 8, 9, 10 igrejas, mas ele escreve a 7 para dizer que, na realidade, aquilo que ele vai dizer não é só para aquelas 7 igrejas, mas é para a igreja de maneira geral. Logo, as cartas às igrejas são tanto para aquelas igrejas quanto para nós hoje, para a nossa realidade. Ele escreve para a igreja presbiteriana Nova Aliança. E cada carta é uma autoavaliação nossa. São 11 anos que nós estamos completando esse ano. A gente precisa se autoavaliar. É um bom momento para olhar para dentro de nós. E ali, esse homem agora no púlpito de Patmos, pregando para a igreja, ele traz uma mensagem extremamente perigosa. E eu queria chamar a sua atenção, lembrando que esse mês nós estamos falando sobre uma igreja intencional. E se a gente perder isso, a gente deixa de ser igreja. Por quê? Porque Deus está convidando eu e você, esta igreja que completa mais um ano, a ser e viver a identidade pela qual nós fomos chamados. Perceba que a nossa digital agora tem a marca de Jesus. Você não foi salvo para estar bem, você foi salvo para estar bem e cumprir uma missão. Da última vez que eu estive aqui, eu perguntei, se o reino dependesse, ou melhor, se a igreja Nova Aliança dependesse de você, quantos anos mais ela duraria? Quantas pessoas nesses 11 anos você trouxe aqui para a igreja? Isso é sério, não é? Porque se você não trouxe ninguém, será que a gente subsiste por mais 11 anos? Por mais 20 anos? Se você não investiu na vida de ninguém, será que de fato a identidade que Jesus implantou em você, ela está sendo vivida? E aí nós vamos aprender, à luz desse texto, como nós vamos viver essa identidade, essa nova identidade que o Senhor trouxe para nós, de uma forma intencional, de uma forma clara. Como nós, como servos do Senhor, como nós, igreja, aqui vamos caminhar. E eu gostaria de chamar você, em primeiro lugar, a olhar para essa nova identidade, fazendo o quê? Sendo relevante num processo. Pode passar aí para mim. Olhando, mais uma vez, olhando para si e sendo relevante. Sendo relevante. Não se engane, ser relevante é necessário para uma igreja existir. Estamos aqui há 11 anos nesse setor. Se a gente sumir daqui, qual o impacto que vai ter nesse bairro?
Se a Igreja Nova Aliança simplesmente deixar de existir, qual o prejuízo que o Negrão de Lima tem? Se ele não tiver nenhum prejuízo, tem algo errado com a gente. Olha o que diz o texto, versículo 14. Vai passando para mim aí, fazendo um favor. Ele diz ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo aqui refere-se ao pastor da igreja. Está escrevendo ao pastor da igreja. E o que ele está dizendo? Quem está dizendo? Para quem? Ao pastor. Quem está dizendo? Está dizendo o amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, a origem da criação. Então, gente, quem está dizendo não é qualquer um. Quem está dizendo, olha quem está dizendo, volta só um pouquinho. Quem está dizendo? O amém. Ou seja, aquele que conclui todas as coisas. Quem mais é esse? A testemunha fiel, a verdadeira de quem Deus é, o próprio Deus, a origem da criação de Deus, o Filho de Deus aqui está dizendo. Então nós temos que ouvir. Não é um Zé Ninguém que está dizendo o que vai ser dito agora. Ele se identifica, ele pega a carta dizendo é para o pastor da igreja, mas também ele diz quem está dizendo, sou eu. O Deus, Criador de todas as coisas, o Filho, a origem da criação, aquele que deu origem a vocês. Então, escutem, preste atenção. E o que ele diz? Olha que coisa interessante, ele diz, sei tudo que você faz. Irmão, isso é complicado. Sei tudo que você faz. Nada do que você faz escondido. Conheço absolutamente tudo que você faz. Sei de tudo. E por saber de tudo, olha só o diagnóstico que nós temos aqui. Você não é frio nem quente. Uau! Desejaria que você fosse um ou você fosse o outro. E aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque existe um conceito muito errado sobre ser frio e quente. O pessoal fala que a igreja presbiteriana é uma igreja fria, né? Inclusive a gente é apelidado de sorveteriana. Vocês já ouviram esse apelido aí? Sorveteriana, porque a gente não tem o espírito. Né? A gente não fala em línguas ou coisas nesse sentido, o nosso culto é mais morno, né? E as pessoas acreditam que ser frio tem a ver com ser uma liturgia mais tranquila, e ser quente é ser uma liturgia mais barulhenta. Só que olha que interessante, porque nesse caso Jesus está dizendo que ele desejaria que a gente fosse frio, ou que pelo menos fosse quente. Será que, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa igreja deveria ser uma coisa ou outra, porque isso aqui faz muito sentido para a igreja de Laodiceia. Talvez não faça para a gente vai entender igreja fria e quente aqui como uma espécie de uma liturgia um pouco mais animada ou menos animada, mas não é disso que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo aí no versículo 16. Mas, e aqui uma contraposição, uma vez que vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês não são nem uma igreja fria, nem uma igreja quente, vocês pelo contrário olha a comparação, vocês são como uma água morna. Ou seja, vocês não são nem quentes, nem frios. E aí qual é a consequência disso ao paladar do Criador da igreja? Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso é sério. Jesus está dizendo, estou a ponto de expulsar vocês do lugar de vocês. De acabar com vocês. Gente, a gente precisa entender esse texto. A gente precisa compreender o que Jesus está dizendo aqui, porque se a gente não for nem quente, nem frio, ele disse que vai vomitar a gente da boca. O que é que está acontecendo aqui? O que Jesus está dizendo? Fica muito claro isso, quando nós vamos perceber a ideia de uma igreja relevante dentro do local da cidade de Laodiceia. Por quê? Quando nós olhamos dentro da geografia de Laodiceia, a gente vai perceber algo extremamente interessante ali. Laodiceia ficava num lugar muito estratégico, era uma das principais cidades daquela região, um comércio pujante. De um lado de Laodiceia tinha uma cidade chamada Colossos. Colossos, na época de inverno, ela ficava ao pé de uma montanha, na época de inverno, aquela montanha congelava. E aí, pode voltar um pouquinho, meu irmão. Aí, volta mais um e passa para frente. Aí, beleza, deixa eu rodar agora. Então, o que acontecia? Essa montanha congelava, e quando ela congelava, e no calor, na época do verão,
que acontecia? O gelo derretia. E esse gelo fazia com que fontes de águas frias aconteciam na época do calor. Então, as pessoas que iam lá para Colossos, na época do calor, né, por exemplo, no mês de agosto, nossa, aqui, no mês de setembro, esse calor terrível que a gente está vivenciando, nada melhor do que uma ducha ou uma piscina gelada. No pé dessa montanha formavam-se fontes, borbulhavam fontes de águas frias. Olha aí, agora pode passar para nós, por favor? Olha como é ali, como é que a coisa vai se formando na cidade de Colossos. E olha que coisa mais legal, mais bonita. E as pessoas iam para lá, na época do calor, para se refrescarem. Servia como uma espécie de refrigério para aquelas pessoas na época do calor. Então, Colossos, a cidade vizinha de Laodiceia, tinha águas frias, onde as pessoas iam lá na época do calor para se refrescarem. E, de uma maneira muito interessante também, do outro lado de Colossos, ou do outro lado de Laodiceia, tinha uma outra cidade também rival de Laodiceia, agora não mais a cidade de Colossos, mas uma cidade muito conhecida, que ainda existe hoje, chamada Hierápolis, ou Hierópolis, hoje chamada de Pamukkale. Nessa cidade, nessa região, existia algo muito interessante. Existiam fontes de águas quentes, de águas termais, onde as pessoas iam para lá como dinâmicas terapêuticas. Mais ou menos assim, ó. Eu preciso do áudio aí, tá, mano? Passa aí para ele. A próxima rival, no entanto, tinha uma fonte de água que a tornou famosa por toda a Ásia Menor. Era um lugar chamado Hierópolis, muito visitado pelos cidadãos de Laodiceia. Hierópolis possuía uma série de fontes de águas termais ricas em minerais especiais. É possível visitá-las hoje. A água aqui, rica em sais de cálcio, deixava depósitos brancos conforme descia pelas encostas. Estes depósitos de formas peculiares são chamados travertinos. Hoje o local se chama Pamukkale, que significa castelo de algodão, e é um ponto turístico muito visitado. Hierópolis transformou-se em um verdadeiro spa de saúde nos tempos antigos. Pessoas com todos os tipos de males vinham até estas fontes minerais em busca de cura. Parecia haver algo mágico neste lugar. As águas quentes e calmantes de Hierópolis ofereciam aos aflitos um pedacinho do céu. Puxa, é quentinha mesmo e é muito agradável. Olha que interessante. Laodiceia, das 3 cidades, é a única que não tem fonte nenhuma. De um lado tem água fria, onde as pessoas iam para se refrescar. Pode passar aí. Do outro, fontes quentes, onde as pessoas iam para um processo terapêutico. Eu morei em Barra do Garça há alguns anos, fui pastor lá há 6 anos. E lá tem fontes termais, tem as águas quentes. É muito interessante, porque dentro da água quente tem uma água que é muito quente, chamada de ofurô. Você vai lá, assim, por volta das 6, 7 horas, gente, só tem 12 naquela água. E aí por quê? Porque, cientificamente, a água quente, ela serve como terapia, ajuda no tratamento de reumatismo, artrite, artrose e um monte de coisa. A água quente ela é uma espécie de terapia, ela serve como uma cura para pessoas que estão ali com dores no corpo. E isso aqui cai nos ouvidos daquela igreja de uma forma terrível. Porque aquela igreja, como aquela cidade, ela tinha uma certa dificuldade, porque as suas 2 rivais, as suas grandes cidades rivais, que é Colossos e Hierápolis, tinham fontes de águas próprias e onde pessoas iam visitar. Ainda que Laodiceia fosse um dos grandes centros comerciais do mundo, ela perdia muito turista para essas 2 cidades. Por quê? Porque ela era como alguém irrelevante. E a água de Laodiceia era uma água ruim para beber. Uma água morna. É mais ou menos o seguinte, o que Jesus está querendo mostrar aqui, irmãos, é algo extremamente interessante. Laodiceia, quem dera vocês fossem como Colossos, ou quem dera vocês fossem como Hierápolis. As águas que trazem refrigério, ou as águas que curam. Você, como igreja, não faz nenhuma coisa, nem outra. O que Jesus está dizendo para essa igreja é que ela é irrelevante. Como as águas que tem dentro dela. Não prestam para nada. Toda vez que a igreja bebia água, ela tinha que lembrar disso aqui. Nós somos como a nossa água que bebemos. Não presta para nada. Imagina você é convidado para tomar um café na casa de um irmão, aí você vai dar vontade, você faz hora que não bebe um cafezinho,
E o irmão coloca o café para você, é o que você bebe, o café tá morno, gente. Misericórdia. Qual é a vontade que a gente tem quando você bebe um café morno, assim, mais pro lado do frio? Cuspir. Tem um pastor amigo meu lá da minha região que foi jogar o café pela janela e acertou o filho da mulher que estava passando. Então é melhor você beber, né? Ai, ai. Ou quando você tá aí com muita sede e alguém pega uma coca e fala, vamos tomar uma coca, você estava precisando de uma coca, e você bebe, a coca está morna. Qual é a vontade que a gente tem quando você vai... Tu repunou aí, né? Quando você vai beber uma coca morna. Você já imaginou que você pode ser como um café morno e uma coca morna ao paladar de Jesus? É isso que ele está dizendo. Como é que a gente é morno ao paladar de Jesus? Quando a gente é relevante onde nós estamos. Quando você não faz a mínima diferença. Quando você não é nem um cafezinho quente, nem uma coca geladinha. Irmãos, isso é grave. Se no local do meu trabalho, se o que eu faço, não faço para a missão de Deus, eu não sirvo nem sequer para viver. Se essa igreja for como uma água morna nesse bairro, ela vai morrer. Entende a seriedade do que Jesus está dizendo aqui? Se você não for relevante aonde Deus te chamou, isso é grave. Mas o texto continua a dizer para nós algo ainda interessante. Porque o que acontece? Olha como a igreja se vê, e esse é o grande problema. Porque ela diz, sou rico e próspero. O que acontece aqui? A cidade de Laodiceia tinha algumas características extremamente interessantes. Ali produzia-se uma lã, chamada lã laodiceana, uma lã negra, e que era buscada pelos impérios da época. Então, hoje a gente fala moda, a gente lembra talvez Paris, mas naquela época, quando se falava de moda, lembrava-se de Laodiceia. Ela era a cidade que produzia a melhor lã do mundo. Ali também, por causa do calcário, produzia-se um pó chamado pó frígio, que dava origem a um dos melhores colírios para tratamento de óleos, com relatos de melhorias significativas em pessoas com problemas de visão. Por causa disso, todo o comércio que saía do porto de Éfeso despejava em Laodiceia. Era uma cidade riquíssima. E como consequência, essa igreja também era uma igreja riquíssima. Então, como eles se veem? Prósperos. Nós não precisamos de nada, está tudo bem. Nossa igreja está boa, está tudo indo muito bem. Isso aqui é sério. Irmãos, há um risco muito grande da igreja estar voltada para dentro dela sem perceber. Quando os nossos programas é voltado para nós, como tudo que fazemos é voltado para nós, quando todo o nosso movimento é voltado para nós, quando tudo que nós pensamos, por exemplo, olha irmãos, nós temos que criar um evento para os jovens, senão os jovens vão para o mundo. Então a gente cria eventos para adolescentes, eventos para jovens, para ver se a gente segura o pessoal. Quando nós estamos fazendo eventos e programas focado em nós somos como essa igreja que não está entendendo. E o pior, a gente acha que está tudo bem, porque a igreja está sempre cheia, porque a gente tem sempre evento, tem sempre coisa, a igreja sempre está cheia de atividade, sempre cheia de coisas para fazer, sempre cheia de atividades para fazer. A pergunta é, e a relevância? Porque o que Jesus disse para essa igreja é, para, vocês não estão se identificando, vocês estão extremamente errados. Pelo contrário, vocês não percebem que na realidade são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Olha só, na cidade da riqueza, aquela igreja era pobre e infeliz. Na cidade do melhor colírio do mundo, aquela igreja era cega. Na cidade do melhor tecido do mundo, aquela igreja estava nua, porque aquela igreja está sendo irrelevante, conformando-se com a comunidade, não impactando aquele lugar onde ela está. Uma igreja que não vive de maneira intencional, ela não serve para ser igreja. Irmãos, isso é seríssimo. Deus nos convoca a olhar para a nossa relevância.
Precisamos ser, então, relevantes. É isso que o verso vai dizer. Como é que eu vou viver a identidade? Sendo relevante. A pergunta é, como é que alguém pode ser relevante? Fazendo um pão de queijo intencional. Já viram essa ideia do pão de queijo intencional? Todo mundo aqui tem vizinho, tem? Todo mundo aqui conhece alguém que não é crente. Como é que eu posso ser relevante? Sendo intencionalmente instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um vizinho e você não tem contato com ele. Faça um pão de queijo, leva lá para ele. Fala, vizinho, lembrei de você, fez um pão de queijo, trouxe aqui. Ele vai agradecer, possivelmente. Talvez ele te retribua com outra coisa depois. Talvez ele não faça nada. O que você faz outro pão de queijo, um pão, leva lá para ele de novo. E aí ele vai dizer para você assim, ô cara, entra aí, vamos tomar um café? Opa, vamos sim. Intencionalmente você começa uma conversa. Qual o seu objetivo? Conectar, relacionar-se, interessar-se, para que por meio desse interesse você apresente e dê a ele o maior presente de todos, que é o quê? O Evangelho. Talvez o seu colega de mesa de trabalho, quem sabe um presentinho que você dá para ele. Qual o objetivo? Conexão. Conexão. Uma igreja relevante é uma igreja conectada com a sua cidade, com a sua cultura, com seus vizinhos. Uma igreja intencional está sempre procurando oportunidades para ser bênção na vida das pessoas. Ser relevante, conversar, querer saber como está, se interessar pelas pessoas. Só que a gente tem um grande problema. A gente acha que o objetivo nosso é trazer as pessoas para a igreja. Nunca é trazer para a igreja. O nosso objetivo é levar as pessoas para Jesus. Então deixa eu contar um segredo para vocês. Ninguém gosta de igreja. Ninguém gosta de igreja. Igreja é para coisa de doido, gente. O seu vizinho que não é crente, o último lugar que ele pensa em ir é na igreja. Então vai ter um louvorzão, a gente nunca fala com o vizinho, nunca conversa com ele. Aí tem um louvorzão, eu chamei ele para o louvorzão, eu falei, você tá... O que é louvorzão? Ficar cantando igual um doido, pulando, vou nada. Mas se você está num processo de caminhada, naturalmente aquela pessoa vai dizer para você, quando é que é o culto lá na sua igreja? Porque ela está vendo Jesus e ela fala, eu preciso desse trem que tem na sua vida. Onde é que você encontra isso? Aí sim, talvez depois de 3, 4 meses de intencionalidade, você diz, vamos lá na nossa igreja, vai ter um encontro muito interessante e a gente aprende sobre as Escrituras. Inclusive, antes de trazer para o culto público, o melhor lugar para você levar é no PG, pequeno grupo, no Elo. A gente se encontra para conversar, falar sobre a igreja, mas não, a gente chama para um culto. Misericórdia, ninguém vai em culto, ninguém gosta de culto. Quem gosta de culto quer dizer, crente mais ou menos. Nem os crentes gostam do culto. Estou mentindo? Porque se os crentes gostassem do culto, eles não perdiam um. Como o Danilo falou, a gente tem um culto, tem gente que ainda perde. O que eu estou querendo dizer para você, ser relevante é ser intencional, conectar-se com pessoas. Gente, abra os olhos e veja quem está ao seu redor indo para o inferno. Como você pode impactar essa pessoa com um pão de queijo, com um presentinho, com uma conversa, conectando-se com essas pessoas. Ou seja, aqui, Jesus está dizendo, essa igreja deveria ser um refrigério e deveria ser uma cura. Quando você conecta-se com as pessoas, elas vão dizer para você o que elas estão passando. Elas vão dizer para você o sofrimento delas. Então você vai ser como uma água fria para os sedentos. Você vai trazer refrigério a almas angustiadas. Casamentos arrebentados, quem sabe do seu vizinho, que você, por meio do Evangelho, vai ajudar a restaurar, sendo como uma água morna para quem tem problemas de artrose, de artrite. Pessoas que curam. Uma igreja relevante é uma igreja assim, que é refrigério, que é terapia para aqueles que necessitam. Pessoas estão necessitando de falar. Ainda que nós estejamos desconectados, nós precisamos disso. Não se engane. O seu vizinho precisa ser ouvido. O seu colega de trabalho quer ser ouvido. Deus está com as portas abertas para nós.
Use-as para a glória dele. Olhe pessoas, ore por pessoas, conecte-se com pessoas. Veja quem Deus colocou ao seu redor para que você seja relevante. Não sejamos como a igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Então aqui quando Jesus fala sobre ser frio ou quente, ele está dizendo, vocês deveriam ser como Colossos, que refrigeram, ou deveriam ser como Hierápolis, que servem como terapia. Mas vocês não fazem uma coisa nem outra. Mas além de sermos relevantes em segundo lugar, nós precisamos viver a identidade cumprindo a missão. Presta atenção nisso aqui, como Jesus vai conectar essa ideia com a igreja. De novo, Jesus vai usar algumas dinâmicas que eles conhecem. Uma vez que essa é a situação da igreja, é uma igreja irrelevante, Jesus dá um conselho, eu aconselho. Gente, esses conselhos é tipo assim, ó, deixa eu te explicar um negócio. Sabe quando a mãe da gente fala assim, quando você é criança, ela pega uma vara e fala assim, olha, vai lá buscar esse negócio. Ela está te dando um conselho? Então aqui não é conselho, não. É uma ordem. É uma ordem. É um conselho quase que se não tem como você dizer não. É uma ordem. E ele diz, aconselho que você venha comprar ouro de mim. Sabe o que isso quer dizer? Aquela igreja, uma igreja que estava rica, voltada para seus próprios afazeres. Ela estava preocupada na faculdade que ela ia fazer, no trabalho que ela ia ter, na melhora financeira que ela precisava. Ela empenhava, ela estudava, ela fazia tudo isso para crescer como pessoa. E Jesus está dizendo, sua busca por enriquecimento, por ouro, está errado. Está errado. Lembra do que Jesus disse? Não ajuntem para vocês coisas que a traça, a ferrugem corroem. Comprem para vocês coisas eternas. Como é que a gente compra coisa eterna? Um pão de queijo intencional. É algo eterno. Investir na vida de alguém é para sempre. Quando você fala do evangelho e alguém se converte, você deu um presente eterno para ela. Não um presente que se perde, mas um presente que vai depois da vida. Por isso essa igreja precisava comprar de Jesus a sua dinâmica de enriquecimento, o seu maior ouro, a sua maior riqueza, que é a verdade do evangelho, e é essa verdade que poderia torná-la relevante. A igreja sem o evangelho, ela morre. Olhe para o evangelho, aproprie-se da maior riqueza que nós temos. Olhe para ele. Não só isso. Aí sim você vai ficar rico. Mas além do ouro, compre de mim roupas brancas. Por quê? Essa igreja está desconectada de Jesus. Desconectada de Jesus. Não há santidade, não há perfeição fora de Cristo. E o que ele está dizendo é, venha a mim. Compre de mim roupas brancas. E aí tem algo interessante para que você não se envergonhe da sua nudez. O que é isso? Ele diz, um dia nós vamos estar diante do Senhor eterno, do Pai. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Se você não estiver com as vestiduras do Evangelho, você será envergonhado. Compre de mim aquilo que vai trazer para você glória real. Irmãos, nós estamos vivendo a vida querendo a aprovação dos outros e, nossa, nos esquecendo da missão, sem cumprir a missão. E tem um grande problema nisso, que quando eu estou fora do Evangelho, quando eu estou fora da conexão com o Senhor, a minha visão sobre mim e sobre as coisas muda. É por isso que ele diz, compre de mim colírio para aplicar nos olhos. Para quê? Para que você se enxergue, para que você se veja, para que você entenda a sua missão, para que você entenda para que eu te chamei. Deus não chamou você para estar bem, Deus chamou você para a vida eterna e para que essa vida eterna tivesse impacto aonde você está, como você está, com quem você está. Quem Deus colocou ao seu lado para que por meio da graça você cumpra a missão? Quem são as pessoas que Deus te deu como presente de investimento? Porque não se engane, Deus te deu. Existem pessoas ao seu lado. E eu queria fazer um exercício com você. Aqui. Eu queria que você pensasse em alguém nessa noite. Quem você pode ser bênção? E eu quero parar agora e eu quero orar com você. O sermão não acabou não, mas é importante que a gente faça essa oração aqui.
Eu quero que você ore comigo, Senhor, abra meus olhos. Quem está ao meu lado que precisa do teu evangelho? Meu vizinho? Meu colega de trabalho? Meu amigo? Quem? Vamos orar? Ora aí. Pai Celeste, nós precisamos abrir os olhos para entender a oportunidade missional que o Senhor nos dá. Os meus irmãos estão orando agora. E eu lhe peço, Espírito Santo, abra os olhos dos meus irmãos agora, para que pelos olhos da fé, eles enxerguem pessoas que necessitam de ser alcançadas pelo Evangelho. Quem sabe o vizinho, colega de trabalho, um amigo de infância, um colega. Eu não sei quem o Senhor vai estar colocando na mente deles agora. Qual é o nome da pessoa que o Senhor está colocando na mente deles agora? Mas, Senhor, em nome de Jesus, dê condições para os meus irmãos e para mim de sermos relevantes e cumprir a missão na vida dessas pessoas. Relacionar de maneira intencional com essas pessoas. Ir lá na casa delas, falar com elas, conectar-se com elas e no momento oportuno falar do Senhor e do teu evangelho. O objetivo é ser refrigério na vida das pessoas. O objetivo é ser como fonte de cura para a vida das pessoas. Para que não sejamos como essa igreja de Laodiceia, morna, mas que sejamos uma igreja que cumpre a sua missão intencionalmente. Senhor, aonde está a nossa vida? Onde nos perdemos na correria do dia a dia? Esquecemos de que estamos em missão, estamos em guerra. Aonde foi? Nos faça voltar. Coloque em nós o colírio do Senhor para enxergarmos a oportunidade, para vermos pessoas, para entendermos a missão. Tem misericórdia, Senhor amado. Coloca o nome dessas pessoas na mente dos meus irmãos nessa noite. E dá a oportunidade deles conectar-se com essas pessoas. Para a honra, glória e majestade do teu nome. Amém. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: a igreja só é igreja quando ela existe para os de fora. Entende? A igreja só é igreja se ela se conectar com as pessoas. Mas, irmãos, além de cumprir a nossa missão para viver a nossa identidade em Cristo, em terceiro lugar e último, nós precisamos viver em Cristo. Se não estivermos em Cristo, nada do que eu falei aqui vai ter sentido. Você vai ser relevante, você não vai conseguir cumprir a missão, porque a missão parte de Jesus e a missão é apresentar Jesus. Então, olha o que diz o texto, e aqui eu quero chamar a sua atenção porque isso é grave. Olha o que diz o texto: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Se você está ouvindo essa mensagem hoje é porque Jesus te ama demais. Se Ele está chamando você a uma mudança, a uma correção, a olhar de maneira intencional para fora, para os vizinhos, para o colega, para as pessoas, é porque Ele te ama demais. E é por isso que Ele nos corrige e nos chama de volta. E Ele diz, por isso, seja cuidadoso, seja zeloso e arrepende-se. É como se Ele chamasse você a uma volta de olhar. Agora que você tem o colírio do Evangelho, olhe de maneira intencional. E aí, preste atenção, Ele diz, estou à porta e bato. Vocês já escutaram pessoas usando esse versículo para pregar o Evangelho? Eis que estou à porta e bato. Só que esse versículo não é para o descrente. É para a igreja. Você já imaginou que Jesus pode estar fora do nosso culto? Fora da nossa vida? Fora da nossa história? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei com vocês, juntos faremos uma refeição. Aqui a ideia de ceiar, conviver, viver junto, viver com Jesus. Mais do que um culto, Deus nos chama a vivermos relacionalmente com Jesus. Irmãos, só a partir de um relacionamento real com Jesus é que nós conseguiremos ser relevante. E eu não estou falando sobre ler Bíblia só. Porque a gente, às vezes, traz a dinâmica do relacionamento com Jesus numa dinâmica de leitura bíblica, de devocional, ou de uma oração curta. Não, é um relacionamento.
onde eu cresço à luz de quem Jesus é, onde eu leio a palavra, onde eu medito na palavra, onde eu aplico a palavra, onde eu trago a palavra, onde eu oro e falo com Ele o tempo todo, sem cessar. Um relacionamento. Entra e conversa. Vamos fazer isso como amigos. Jesus está chamando a igreja para ser amiga. Relacionar-se, conectar-se. Por isso ele vai dizer: o vitorioso se sentará comigo. E o vitorioso é aquele que tem Jesus, que convive com Jesus, que vive com Jesus. Engraçado que o vitorioso não é quem tem 2 empregos, o vitorioso não é quem tem 2 faculdades, o vitorioso não é aquele bem-sucedido. Esse não é o vitorioso. O vitorioso não é quem consegue estar bem socialmente. O vitorioso é aquele que vive com Jesus. Ele diz: esse sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe qual é a nossa maior alegria e recompensa? O céu, a vida eterna, estar com o Senhor. Relacionamento que traz a graça. Irmão, isso tudo aqui vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar. Cuidado para não perder tempo demais querendo coisas que vai passar. Vai passar. Hoje é moda investir, e é bom. Você quer fazer um melhor investimento, além de investir no CDC, taxa Selic, barará, barará, o maior investimento que você pode fazer na sua vida é com Jesus. É tempo em alguém, com alguém. Então, para alertar o nosso coração, ele diz: você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ouça o que o Espírito. Você tem Zurei aí? Ouça o que o Espírito está dizendo. Ouça o que o Espírito está dizendo. E o que o Espírito está dizendo? Você precisa ser relevante. Você precisa cumprir sua missão. Você precisa viver comigo. Em outras palavras, você precisa viver a identidade que eu implantei em você. E agora, de maneira coletiva, Deus não colocou a Igreja Nova Aliança aqui para ser uma igreja qualquer. Ele colocou para que essa igreja pudesse mudar esse lugar. E eu sonho com isso. Só que só vai acontecer o dia que, de forma individual, você viver com Jesus. O pastor pode sonhar, irmãos. Eu posso viver com Jesus. Mas se você não viver com Jesus, a nossa igreja não vai ser relevante. A igreja está onde você está, com quem você está. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Primeiro, pode ir lá. Alguns cuidados para a gente ter. Acredite na suficiência de Cristo para a sua felicidade. Não adianta. Somente em Jesus nós seremos felizes. Não tem outra coisa que vai trazer felicidade. Outra coisa, não se iluda com as conquistas dessa terra. Irmão, casa boa é ótimo, carro bom é ótimo, a gente tem que trabalhar por isso. Conquistas financeiras é ótimo, mas nada disso faz sentido. Não se iluda, isso vai passar. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, não se esqueça da missão. Qual é a missão? Você vive para isso. Pastor, eu tenho dificuldade de falar, fica na paz, nós vamos te ajudar. Como eu posso fazer? Pergunta o pastor, ele pode te ajudar, ele pode. É para isso que serve pastor. Sabe qual a função pastor, gente? Não é nem visitar os outros. Essa é a função diaconal. A função pastoral é capacitar pessoas para serem como Jesus e viverem como Jesus. A gente quer te ajudar. Talvez tirar e te ajudar nessa vergonha que você tem de pregar o evangelho, te dar um material para você usar esse material. Mas a pergunta o que eu quero chamar você é: seja intencional. E é isso que é outra coisa que eu quero chamar sua atenção aqui. Outra coisa, o que você está fazendo da sua vida? Viva de maneira intencional a missão. Sabe essa pessoa que o Espírito Santo colocou no seu coração enquanto a gente orava? Eu queria chamar você para orar por essa pessoa essa semana, esse mês.
E eu queria te desafiar a pedir ao Senhor uma oportunidade com essa pessoa. Peça a oportunidade. Fala, Senhor, eu queria me encontrar com essa pessoa. Mas assim, não vai lá para falar que ela está indo para o inferno agora não. Calma, ela tá, mas calma. Vá lá para entender quem ela é. Ouvir as histórias dela. Conectar-se com ela. Interessar-se pela vida dela. Interessar. Porque Jesus interessa-se por pessoas. Depois, construa um relacionamento. Traga a verdade do evangelho para ela. Quem sabe depois de alguns meses você pode chamá-la para vir ao culto. Sabe isso que a gente tinha aprendido aqui nesses dias? Então, lá na igreja a gente está aprendendo. Você não gostaria de aprender comigo? Vamos lá. Convite para vir para a igreja, gente, é a última coisa que a gente faz num processo discipulado. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, esteja atento ao seu redor. Veja oportunidades. Veja oportunidades. Finalmente, cresça no evangelho e cresça à imagem de Jesus. Viva com o Senhor. Eu queria mais uma vez desafiar você. Relacione com o Senhor. E aí, para você entender um pouco mais, eu vou lançar aqui um desafio também importante. Leia o livro de João com uma perspectiva de descobrir quem Jesus é. Pega o livro de João e fala, eu vou ler o livro de João. Para aí numa semana e lê o livro de João. Descubra Jesus ali. Descubra quem é o seu amigo, o seu Salvador. Você vai ficar impressionado. Você vai dizer como eu perdi tempo longe do meu amigo. Descubra o seu Deus, o seu Jesus. Eu queria colocar uma canção aqui para a gente meditar um pouco sobre a nossa correria, sobre a nossa missão. Preste atenção nessa canção, depois os meninos vão cantar aqui também. Vamos lá, enquanto você reflete. Facilmente eu poderia me distrair cegamente, passar a perseguir as coisas dessa terra. Coração meu, não corra atrás do vento, atrás do que a ferrugem destrói e se desfaz no tempo, nessa pressa. Tão rápido, essa vida passará. Só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. Tão rápido, essa vida passará. Só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. Importa que eu te conheça e te faça conhecido. Importa que eu não esqueça que o que importa é o teu sorriso. Importa que eu te conheça e te faça conhecido. Importa que eu não esqueça que o que importa é o teu sorriso. Tudo pra audiência de tudo pra audiência de tão rápido, essa vida passará. Só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá. Tão rápido, essa vida passará. Só o que fazemos por Cristo, isso permanecerá.
Importa que eu te conheça e te faça conhecido. Importa que eu não me esqueça que o que importa é o teu sorriso. Tudo pra audiência de tudo pra audiência de tudo suportamos, pois um dia veremos teus olhos em chamas, de tua boca escutaremos, servo bom e fiel. Entra pra festa. Um dia você vai ouvir: servo bom e fiel entra para a festa. Entra para a festa. E ela será uma festa eterna. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar. Convidar o reverendo Jones para que venha à frente também. Eu queria que nós orássemos, que você orasse pela missão, pela sua missão. De novo, eu desafio você, no Espírito Santo, a olhar para dentro de si e olhar para fora. Olhar para dentro de si, eu preciso conhecer o meu Senhor. E olhar para fora, Senhor, quem ao meu redor de fato está precisando do meu toque? Quem sabe do meu refrigério como uma água fria? Ou quem sabe de ser curado como uma água terapêutica, água quente? Que você não seja como Laodiceia, uma água morna, mas que você cumpra aquilo que Deus te deu para cumprir de maneira intencional. Vamos orar?